Pimentinha, pau de arara, cadeira do dragão, geladeira, banho chinês, maricota. Esses são alguns dos nomes de técnicas de tortura que os militares utilizavam contra os militantes de esquerda, mas também aplicadas a qualquer homem, mulher e até mesmo criança que fosse vista como um obstáculo ao regime militar. Ainda que o Brasil tivesse assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual o artigo 59 expressa que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, após o ato institucional número 5, a tortura se tornou sistemática no país, conforme podemos ler no Projeto Brasil Nunca Mais, organizada pela cardeal Paulo Evaristo Armas. Decretado em dezembro de 1968, o AI-5 abriu um período de repressão intensa no Brasil e um aumento significativo da violência do Estado contra os opositores políticos, que se estenderia até o ano de 1978. O decreto do AI-5 é a espinha dorsal do que ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Provavelmente o período mais sombrio da história política do Brasil recente, como já dissemos no vídeo anterior, e que você pode assistir clicando no link em cima. Foi quando a linha dura, anteriormente um grupo de pressão que demandava mais repressão e expurgos, conseguiu o que tanto desejava, a chefia do regime militar e os instrumentos para punir. Tornou-se, enfim, o sistema. Segundo o historiador Carlos Fico, cuja obra usaremos como principal fonte, esse sistema amparava em pilares básicos de qualquer ditadura: espionagem, polícia política e censura. Nesse vídeo vamos falar sobre cada um deles. O principal órgão de espionagem foi o SNI, Serviço Nacional de Informações. Ele foi criado pelo general Goberido Couto, 3 meses após o golpe de Estado, ou seja, antes mesmo do tenebroso Anos de Chumbo. Inicialmente, o SNI foi alimentado com dossiês e registros realizados pelos IPs, Institutos de Pesquisa e Estudos Sociais, um órgão de fachada que servia para desestabilizar o governo João Goulart através de aportes financeiros dos Estados Unidos. Isso demonstra a preocupação precoce por parte dos militares com as questões de informação e espionagem. Contudo, o SNI se tornou de fato um monstro, conforme palavras do próprio criador, depois da vitória da linha dura. Com a posse presidencial do general Costa e Silva, o Conselho de Segurança Nacional teve suas atribuições aumentadas e ampliou, entre outras coisas, as competências do SNI. Dentro de cada Ministério Civil foram criadas as divisões de Segurança e Informação, DSI, ao mesmo tempo que respondia aos ministros titulares da pasta, também obedeciam à coordenação do SNI, e o Planejamento Nacional de Espionagem seguiu a todo vapor. Em junho de 1970, o SNI aprovou o Plano Nacional de Informações e criou o Sistema Nacional de Informações, SISNI. Isso significava que haveria um plano nacional, constantemente reelaborado para as missões de espionagem e que as diversas seções deveriam tomá-lo com base para planos setoriais. O CISN trabalhava com informações e contra-informações no Brasil e no exterior. Carlos Fico aponta que, embora o SNI tenha participado de prisões e interrogatórios com torturas, havia distinção entre os órgãos de informações e de segurança, ou seja, não era precisamente de sua competência essa função. Tratava-se de uma vasta rede de espionagem. Além dos ministérios civis, as autarquias, as fundações, as repartições públicas e os ministérios militares também possuíam órgãos de informações. Os dois últimos eram mistos, cuidando também da segurança, por isso bastante temidos. Um exemplo é o CENIMAR, Centro de Informações da Marinha. Em relação ao SNI e suas filiais, seus produtos apresentavam dados sobre quaisquer questões ou pessoas de interesses do regime. As fichas eram classificadas conforme a veracidade das fontes e o grau de sigilo, reservado, confidencial ou secreto. Uma das atividades mais comuns era a produção de levantamento de dados biográficos, uma ficha que indicava o perfil ideológico e as atividades políticas das pessoas, indispensável a nomeação de alguém para um cargo público. Avaliava-se também a inteligência, o caráter e o conceito profissional dos indivíduos. São conhecidos os casos de pessoas impedidas de tomarem posse de cargos públicos devido às perseguições políticas impelidas pelo SNI. Assim, se um chefe de repartição tivesse um desafeto, poderia acusá-lo de agitador ou contrário ao regime. Para Carlos Fico, o SNI era um sistema leviano de inculpação de pessoas, orientados pela suspeita universal, pressupondo que todos poderiam ser culpados de subversão ou corrupção. O imaginário dos militares da época sofria da paranoia de escalada do movimento comunista internacional. Dessa forma, qualquer coisa banal poderia ser interpretada e registrada nesse sentido.
A visita de um professor universitário a um militante de esquerda poderia significar um passo na caminhada do comunismo. Ao mesmo tempo, as táticas de inculpar alguém se utilizavam de acusações morais. Era o padre que rompia o celibato, era o político taxado de homossexual, era a professora de esquerda que tinha um amante e por aí vai. Falemos sobre a repressão mais pesada. É falsa a tese dos militares segundo a qual o regime só endureceu porque a esquerda resolveu se armar. Houve prisões arbitrárias e torturas no Nordeste, por exemplo, logo após o golpe. Antes mesmo do AI-5, havia o projeto de criação de um setor especificamente repressivo, com o objetivo de se integrar a outros suportes básicos do regime, espionagem, censura, propaganda, para eliminar tudo que rompia com a sociedade almejada pela doutrina de segurança nacional. Tratava-se da Operação Limpeza, demandada pelos membros da linha dura desde a inauguração do estado de exceção. Marcos Napolitano aponta que a montagem dessa máquina repressora se inspirou no conceito de guerra interna ou guerra revolucionária, originado na França. Essa abordagem implicava na coordenação de todos os recursos disponíveis para enfrentar um inimigo invisível e clandestino, o subversivo, que se infiltrava na população como um cidadão comum. Seguindo essa lógica, todos eram considerados suspeitos até que se provassem o contrário. E não foram poucas as vezes em que os próprios militares agiram de maneira truculenta para justificar uma verdadeira caçada aos inimigos da suposta Revolução de 64. A violenta invasão da UNB é exemplo disso. Até mesmo atentados terroristas foram planejados por militares com o objetivo de atribuir a responsabilidade à esquerda. Pouco depois das 9h30 da noite, uma bomba explodiu no Rio Centro. Tratando especialmente dos aparatos e órgãos de repressão criados através das diretrizes secretas após o AI-5, podemos citar a OBAN, a Operação Bandeirantes. Ela foi implementada pelo Segundo Exército e possivelmente com auxílio norte-americano, passando a funcionar desde julho de 1969. Ela integrava o Exército, a Marinha, a Força Aérea, polícias militar e civil e contava com apoio financeiro de empresários. Os bandeirantes da ditadura não caçavam indígenas, mas pessoas consideradas subversivas. Seu modelo era o Esquadrão da Morte da PM, que atuava na cidade de São Paulo desde os anos 60, com torturas e execuções extrajudiciais. A meta era promover uma ação conjunta e permanente das forças de repressão contra atividades de guerrilha urbana. Os militares entendiam que as ações contra a ditadura não deveriam ser combatidas como crimes comuns e que, portanto, haveria um despreparo das forças de repressão convencionais. Daí a necessidade da criação de tais aparatos. A OBAN abriu a porteira. Nesse mesmo padrão, o sistema COD-DOI se tornou o mais conhecido. Sua sigla significa Centro de Operações de Defesa Interna, Destacamento de Operações de Informações. É comum mencioná-lo inversamente, como DOI-COD. Não eram somente um COD e um DOI, eram vários espalhados pelo país, divididos conforme zonas de defesa interna, ZDI, e subordinados ao comandante do exército de cada zona respectiva. Mas, afinal, quais eram suas funções? Os CODs eram órgãos de planejamento e controlavam a execução das medidas de repressão e buscavam articular todas as instâncias envolvidas. Os DOIs faziam o trabalho sujo, prisão, tortura e assassinato. Sua principal atividade era busca, apreensão e interrogatório, onde aconteciam prisões e torturas. Os prisioneiros não deveriam ser capazes de identificar os agentes. Por isso, as prisões eram executadas exclusivamente pelas operações de busca e apreensão. Aos agentes, o uso de codinomes era obrigatório e havia proibição de adotar o corte de cabelo tradicional dos soldados. Além disso, ocorria constante rotatividade de pessoal, em parte devido ao risco enfrentado por suas famílias. Mesmo assim, poderia compensar para os agentes, já que vários recebiam incentivos como gratificação em dinheiro e ascensão na carreira. Em 25 de outubro de 1975, a sede do DOI, em São Paulo, ficou famosa pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Herzog era um respeitado profissional de imprensa e tinha comparecido ao DOI voluntariamente após a intimação para prestar esclarecimentos. Saiu de lá sem vida. A versão de ter sido um suicídio se tornou ainda mais estapafúrdia com a publicação da foto macabra de seu cadáver nos jornais. Em janeiro do ano seguinte, mais um assassinato entraria para a história sanguinária do regime militar brasileiro. Dessa vez, o sindicalista Manuel Fiel Filho. Mais um torturado e morto. Alguns historiadores apontam esse evento como propulsores para a distensão do aparato repressor. Em razão das repercussões, o presidente ditador da época, Ernesto Geisel, resolveu substituir o comandante do Segundo Exército. Mas foi só isso, ninguém foi preso por nada.
Nomes fofos como Pimentinha e Maricota não contam a crueldade que eram as técnicas e os instrumentos utilizados para a tortura. Tanto Pimentinha como Maricota se referem a apelidos que os militares davam às máquinas usadas para eletrocutar os torturados. Isabel Fávero, uma professora que relatou à Comissão da Verdade uma sessão de tortura que sofreu junto ao marido, conta que, após os espancamentos, os torturadores levaram seu marido para um córrego onde utilizaram a tal maricota. Além do trauma psicológico, o marido desenvolveu problemas urinários pelo resto da vida. Também com o objetivo de dar choques nos torturados, a cadeira de dragão era uma espécie de cadeira elétrica onde os presos sentavam pelados numa cadeira revestida de zinco ligada a terminais elétricos. Quando o aparelho era ligado na eletricidade, o zinco transmitia choque a todo o corpo. Muitas vezes os torturadores enfiavam na cabeça da vítima um balde de metal, onde também eram aplicados choques. Já a geladeira consistia em deixar a pessoa nua dentro de uma câmara fria por vários dias, ouvindo sons estridentes que saíam do teto. O banho chinês era uma técnica de afogamento em que obrigavam o preso a ficar de boca aberta para submetê-lo a um tambor de gasolina cheio de água. Mas talvez o procedimento mais conhecido seja o pau de arara. O relatório Brasil Nunca Mais escreveu o pau de arara. Uma barra de ferro é atravessada entre dois punhos amarrados e a dobra dos joelhos sendo o conjunto, colocando entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Esse método quase nunca é utilizado isoladamente. Seus complementos normais são eletrochoques, a palmatória e o afogamento. Enfim, esses são apenas alguns dos métodos de tortura. Tantos outros foram empregados a depender da criatividade da mente doentia dos agentes torturadores. Desde produtos químicos a animais como ratos, cobras e jacarés foram utilizados para tortura física e psicológica. Mulheres foram frequentemente abusadas sexualmente e algumas grávidas sofreram aborto. O historiador Marcos Napolitano considera que, abre aspas, a repressão à base de tortura superou qualquer limite jurídico ou humanitário, ferindo mesmo a ética militar, que prega o tratamento digno dos prisioneiros. Além disso, para driblar o controle do sistema oficial, haviam centros clandestinos de tortura. Se inicialmente forjava-se incidentes e fugas para justificar as mortes sob tortura, a partir de 1971 passou-se a utilizar também-se de outro mecanismo, o desaparecimento. Assim, não precisavam dar informações oficiais sobre a pessoa desaparecida, nem preso, nem morto. O desaparecimento consistia em desaparecimento físico do corpo, incineração, sepultamento como anônimo ou com nomes trocados. Para despistar familiares, lhe davam pistas falsas ou lançavam-se nos labirintos burocráticos do regime militar. E o DOPS, que tanta gente ouve falar por jornalistas e artistas? DOPS é a sigla para Delegacia de Ordem Política e Social. Elas estavam ligadas ao sistema de segurança interna, cuidavam de vigilância e repressão policial. No entanto, já existiam antes da ditadura militar e eram subordinadas primordialmente às secretarias de segurança estaduais. Já deu para perceber que a estrutura burocrática de repressão não era exatamente a excelência e organização de funções e tarefas. Não raras, às vezes, ocorriam sobreposições e conflitos entre os agentes das forças de repressão. Policiais acusavam agentes das Forças Armadas despreparados, que por sua vez acusavam PMs e policiais civis de serem corruptos. Carlos Fick considera que seria impossível datar o estabelecimento da censura no Brasil, simplesmente porque ela sempre existiu, isto é, no sentido de existirem leis de imprensa, classificação etária e proibições ao que era considerado um atentado à moral e aos bons costumes. Mas é fato que na ditadura militar esse procedimento ficou ainda mais rigoroso e arbitrário, com consequências mais graves para os autores do produto cultural. Nesse sentido, no apagar das luzes do governo Castelo Branco, um decreto de lei de imprensa veio ao público. Estamos falando do início de 1967. Ficava instituída a censura à manifestação de pensamento e informação quando ele se tratasse de subversão da ordem política e social. Isso valeria para televisão, rádio, música, cinema e teatro. Livros e revistas não podiam ser clandestinos e sabe-se lá o que isso significava, nem atentar contra a moral e os bons costumes. Claro que era tudo muito arbitrário e ambíguo, como uma típica lei ditatorial. Em nome da moral e dos bons costumes, muita coisa foi proibida. Depois da AI-5, não foi mais preciso utilizar a ambiguidade. São os anos de chumbo. Era censura escancarada, truculenta e muitas vezes burra. Chegaram até a proibir a publicação de uma frase de um assessor do governo que, certa vez, dissera: não havia censura no Brasil. Alguns agentes da censura entraram para a história com o apelido de arapongas, devido a atrapalhadas. Censuraram obras como Cubismo e Física de Materiais. A primeira porque acreditavam que fazia propaganda a Cuba, e a segunda porque teria ligação com o materialismo histórico dialético de Karl Marx. Imagina Marx escrever num livro de física. Inteligência pura.
Por outro lado, canções críticas ao regime, como Apesar de Você, de Chico Buarque, passaram no teste da censura. Não entenderam a mensagem e acharam que o compositor faria referência à namorada. Duplicando o Decreto-Lei de 1967, outro Decreto-Lei de janeiro de 1970 estabelecia censura de publicações e exteriorizações contrária à moral e os bons costumes, sem especificar a censura política. Se não bastasse isso, havia também a colaboração espontânea de donos de jornais, jornalistas, produtores de cinema e televisão, tanto por razões de verbas estatais como por convicção ideológica. Alguns jornais e revistas conviviam com a presença cotidiana de um censor para a redação. Em seu trabalho, Cães de Guarda, a historiadora Beatriz Cuchinir revela que centenas de veículos de informação assumiram posturas pragmáticas ou de apoio ao regime. Há casos de jornais que contratavam policiais para escrever as matérias a fim de reduzir a burocracia da censura. A censura à imprensa poderia funcionar de duas maneiras. A primeira era a censura prévia, seja na redação do jornal, na sede de uma delegacia da Polícia Federal ou em Brasília. Os técnicos responsáveis pela censura examinavam o material. O famoso periódico de humor Pasquim, por exemplo, estava submetido a esse tipo de censura. A outra maneira era a proibição de divulgar notícias ou comentários contrários ao regime. Nesse caso, era algo mais sistemático e regulado, com temas censurados determinados por algum ministério. Notícias de assalto a banco, por exemplo, deveriam ser resumidas ao máximo e publicadas em páginas internas do jornal. No segmento das chamadas diversões públicas, isso é, teatro, cinemas, espetáculos musicais e circo, a principal preocupação era a suposta defesa da moral e dos bons costumes. Para tal finalidade, havia nos anos 70 a divisão da censura de diversões públicas, com sede em Brasília. Essa, por sua vez, contava com serviços de censura de diversões públicas espalhadas pelo país. Carlos Fico pondera que esses órgãos eram liderados por uma mistura sombria de concepções arcaicas, preconceitos, pensamentos autoritários e jargão conceitual, retirados da doutrina de segurança nacional. Preocupados com qualquer coisa que lhes parecesse obscena ou subversiva, os censores vetavam previamente a produção fílmica ou a montagem da peça teatral. Algumas peças, no entanto, foram proibidas no ensaio geral na véspera da estreia. É o caso, por exemplo, de Calabar, a peça escrita por Chico Buarque e Rui Guerra, que questionava o status de traidor dado a um personagem histórico que lutou ao lado de holandeses contra portugueses no período colonial. Apesar do texto de Calabar ter sido liberado e sua montagem finalizada, a peça foi proibida, gerando dívidas aos produtores. Era assim mesmo, artistas e produtores que estivessem contra o pensamento do regime poderiam ter prejuízos financeiros e sofrerem perseguições. Contudo, os alinhados ao governo recebiam verbas federais. Foi o caso de alguns produtores de cinema de curta-metragem que criavam filmes sobre as singularidades brasileiras. Classificados como utilidade pública, esses filmes eram exibidos obrigatoriamente antes de um filme estrangeiro no cinema. Por ser vista pelos militares como uma arma de propaganda, seja a favor ou contra, os programas televisivos recebiam bastante atenção e também sofreram com a censura. Nem mesmo a Rede Globo, alinhada às diretrizes do governo militar, escapou. O programa TV Mulher recebeu censura prévia porque havia participação de uma sexóloga, Marta Suplicy. Sim, a mãe do Supla falando sobre sexo na televisão era um filme de terror para os militares. Já avisei que vai dar merda isso. Para apoiadores da ditadura, a tortura foi necessária, algumas vezes indispensável e celebrada. Afinal, segundo eles, o método era utilizado contra os terroristas que queriam destruir a civilização ocidental e os valores cristãos. Para além da paranoia delirante, se esquecem, de forma proposital, que até mesmo crianças foram mortas e torturadas. Quem dirá um cidadão comum que nada tinha a ver com a guerrilha? Para Napolitano, a tortura é um sistema. Sem o sistema de tortura organizado, burocratizado e abrigado no aparelho civil e militar do Estado, o indivíduo torturador é apenas um sádico errante à procura de vítimas. Dentro do sistema, ele é um funcionário público padrão. Aí reside a banalidade do mal. Obviamente, a tortura nunca foi assumida pelo alto escalão militar. A partir do final do governo Geisel, no final dos anos 70, pouco a pouco os aparatos de repressão foram sendo desmontados, mas nada revolucionário nem democrático. Afinal, os militares desejavam uma abertura lenta, segura e gradual, como diziam. Tanto conseguiram que a justiça de transição não foi efetiva para punir mesmo aqueles agentes responsáveis por técnicas cruéis, como o torturador brilhante Ustra, celebrado como herói da extrema-direita herdeira da linha dura. A ditadura acabou em 1985, mas as heranças ficaram. Finalizamos com a citação de Carlos Fico, que menciona uma delas. A repressão às guerrilhas de esquerda criou uma nova cultura policial, baseada na autonomia e na impunidade dos agentes diante dos flagrantes violações das leis, como o extermínio. A isso somou-se o preconceito social e racial explícito ou latente, que tolerava a violência no controle de pobres e marginais.
Tratam-se de chagas abertas que a sociedade brasileira ainda precisa curar para seguir em frente.